E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, né? Eu sou o Alessandro, estou aqui reunido de novo, novamente, com o nosso querido Luiz Domingos, e hoje com um convidado especial. Estamos com o autor daquele livro que nos serviu para uma série de episódios aqui no Maldita Politicagem, né? O livro Além do Cânone. Estamos hoje reunidos com o Celso Castro, antropólogo, historiador e professor de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, obrigado. É um prazer aqui falar com vocês sobre esse livro, que eu sempre defino como uma paixão. Estou contente de poder falar sobre ele para os ouvintes de vocês. E aí, Ale, olá, professor Celso, olá, os ouvintes, saudações a todos e todas. Vamos começar falando um pouco do termo-chave do título do livro, que é Além do Cânone, para ampliar e diversificar as ciências sociais. Bom, cânone, pensem o seguinte: qualquer disciplina científica tem um conjunto de autores e textos que são modelares, que dão a base da coisa, né? Então, quem estuda física sabe que tem o Newton, a Marie Curie, tem aqueles nomes de fórmulas. Esses são os cânones da física. Nas ciências sociais há um cânone famoso, há um debate sobre se o cânone tem 8, 6, 3 autores, não nos importa por enquanto, mas o fato é que o livro do professor Celso pretende ampliar esse cânone. E é disso que nós vamos tratar, como que ele pensou, como que os autores ali ampliam esse cânone. E eu brinco quando eu dou aula sobre isso, que dá para pensar também nas táticas do futebol. Quando na década de 40, todo mundo jogava 4-4-2. Aí a seleção brasileira, em 58, inventou a tática 4-2-4. E isso muda ali o cânone da tática futebolística, isso vai se complexificando. O Guardiola mudou, talvez, o cânone recentemente, né, Alessandro? Você que mexe com isso. E hoje em dia, portanto, você tem uma variedade de táticas e uma diversidade de opções. Os times mudam, inclusive, no meio da mesma partida. É um pouco disso que se trata aqui, é tentar que as ciências sociais não joguem só no 4-4-2 e que tenham outras opções táticas para os pesquisadores olharem a realidade social. Seria mais ou menos isso, Alessandro. Qual que é a estrutura do episódio? Bom, no primeiro bloco a gente vai perguntar ao professor mais sobre o livro, propriamente, né? A montagem do livro, né? O que ele pensou antes de fazer, quais foram os critérios utilizados para a seleção desses pensadores todos. No segundo bloco, a gente vai para discussões, o que resulta, né, do conteúdo do livro, da seleção desses autores. E no bloco 3, a gente vai trazer uma maldiçãozinha aqui e discutir com o professor como a gente resolve ela. Então, continue com a gente, galera. Bom, professor, então, partindo da ideia do título do livro, né, Além do Cânone, vou primeiro perguntar o que para o senhor é o cânone, né? O que você considera o cânone para esse início de conversa? Claro. Bom, cânone, aqui nesse contexto, são aqueles autores ou textos, né, que são considerados quase que, vamos dizer, sagrados para as ciências sociais, né? Aqueles que estão na formação do cientista social ou nos cursos de ciências sociais, mesmo quando dados para outras disciplinas, né? Você tem cursos de ciências sociais, em comunicação, direito e tal. Quando se fala da tradição, né, das ciências sociais aqui entendido, sociologia, antropologia, ciência política, uma coisa mais ampla. Bom, autores e textos, né? Então, quando eu entrei na universidade, fazer ciências sociais, na FRJ, 81, muito tempo, né? As disciplinas introdutórias que falavam da história, teoria e tal, o inicial era Marx, Weber e Durkheim. Eram os clássicos, os grandes clássicos. Claro que a gente pode ter um acervo de tamanho variável, né, maior, incluir alguns outros autores. Mas, lembra, esses três continuam até hoje, Marx, Weber e Durkheim. Não pode formar um cientista social sem termos estudado, lido, ou mesmo, enfim, ouvido falar. É isso, claro, se diversificou. Então, hoje, por exemplo, George Simmel, um autor muitas vezes incluído. Acho que merecidamente, eu gosto muito do Simmel. Então, por exemplo, André Botelho, que foi presidente da Unpox, o último, né, antes do Adriano, que é o atual, ele tem um livro Sociologia Essencial, e é Marx, Weber, Durkheim e Simmel. Quer dizer, o que é essencial? O que é básico, mínimo? Pode ter, como o Luiz falou, mais 6, 8, 10 autores, mas se a gente for pegar os programas de curso, os manuais da disciplina, vão estar lá Marx, Weber, Durkheim, Simmel, enfim, e outros mais recentes, Bourdieu, Elias, Foucault, na antropologia, Malinowski, Boas, Lévi-Strauss, e na ciência política, vai começar lá em Tocqueville, muitas vezes e tal. Na história do pensamento sociológico, geralmente se começa com Augusto Comte, né, que criou a sociologia, e enfim, outros autores
que se seguiram, os evolucionistas da antropologia, né? Fraser, Morgan, Taylor, enfim, esses nomes são os que estão basicamente presentes, que estavam na minha formação lá em 81, né? 42 anos que eu comecei a estudar ciências sociais e fiz mestrado, fiz doutorado, e esses personagens continuavam como sendo o fundamento, o essencial. Bom, qual o problema desse cânone? Primeiro, eu faço questão de sempre chamar a atenção, e o título é Além do Cânone, não é contra o cânone. Eu acho que é fundamental, sim, você lê Marx, Weber, Durkheim, Zimmer, todos os que eu mencionei. Só que os autores no masculino não tem nenhuma mulher. Tá? Claro, se a gente pudesse incluir aqui 20 mulheres, podia aparecer aqui ou lá uma ou outra, nos clássicos, né, naqueles textos fundamentais. A antropologia, em particular, vai ter Ruth Benedict, né, Margaret Mead, alguns Mary Douglas, mas, enfim, são muito poucas. Né? Quer dizer, a grande tradição, essa tradição canônica, é de homens, mas não só homens, ocidentais e brancos. Quer dizer, você não tem nesse cânone, e esses nomes todos que eu falei não tem mulher, não tem não europeu e não tem não branco. Então a pergunta é isso mesmo? Por que não tem essas pessoas? E o que seria um cânone mais alargado que incluísse não apenas pessoas que tenham homens brancos ocidentais? Né? Quer dizer, essa é a provocação do livro, mas uma provocação, que eu repito, não é contra o cânone. Mas hoje não dá mais para ficar restrito a esse cânone, que ainda está muito presente. Tá? É óbvio, eu estou falando aqui principalmente do estudo da história, das ciências sociais, das disciplinas teóricas, da formação. Você tem, por exemplo, num curso de ciências sociais, disciplinas eletivas com autores modernos, contemporâneos, mas aqueles autores-chave, clássicos, né, são esses que eu falei, e não mudou muito. Começa a mudar em alguns países, um autor, uma autora a mais, mesmo no Brasil, mas ainda é uma coisa muito, muito pequena. Esse cânone também, eu chamo a atenção, ele tem uma tendência muito forte a se autorreproduzir, porque é o que você lê e estuda. Aí quando você vai fazer pesquisa, você tem esses textos teóricos de referência. Quando você vai dar aula ou fazer um concurso, né, quer dizer, esses autores estarão lá, na tua bibliografia. Tem traduzidos para o português, isso é uma coisa muito importante. Você tem texto desses autores para dar. Né? E se você der um curso de ciências sociais que você não usa esses autores, ou que os outros desconhecidos, entre aspas, muitas vezes as pessoas vão olhar estranho, nossa, mas isso está correto? É isso mesmo? Então, a provocação do livro é essa. E o subtítulo é importante para ampliar e diversificar as ciências sociais. O professor, na apresentação da obra, fala dos critérios que guiaram a escolha desses textos. Seria interessante para os ouvintes que ainda não conhecem o livro, apresentar esses critérios para depois a gente falar de alguns dos nomes, né? Nessa proposta de fazer um livro, né, além do cânone, o título está desde o início comigo, eu procurei, bom, em primeiro lugar, incluir, né, autoras e autores que não tivessem essas 3 marcas identitárias, homens brancos e europeus. Quer dizer, tem homens, mas não europeus, né? Você tem brancos, mas não ocidentais, você tem não as 3 marcas identitárias. Bom, critérios. Alguns autores ou autoras, né, são, vamos dizer, pioneiros. Primeira pessoa que fez. Então, um exemplo que é o primeiro capítulo do livro, Harriet Martineau, para mim é a primeira cientista social da história, no sentido, claro, cientista social moderna, mas como vamos dizer, um campo do conhecimento, eu acho que é preciso ter 2 coisas para o autor ser. Né? Primeiro, um tratado de método. O que é o método sociológico da pesquisa social? E segundo, uma pesquisa empírica que mostre que esse método funciona. Né? Então, por exemplo, a gente estuda muitas vezes, Durkheim publicou em 1895 as regras do método sociológico, o mais claro possível. As regras do método sociológico. Então, ele estava criando um método diferente. Não é o método da psicologia, da educação, da moral, é o método sociológico. E 2 anos depois, 1897, se eu não me engano, o suicídio, um estudo exemplar de que o método funciona e que ele está estudando um fenômeno, o suicídio, que não é estudado da mesma forma pela psicologia, por outras disciplinas. Quer dizer, então, sem dúvida ali, ele está fazendo um trabalho de ciência. Muitas vezes ele é apontado como, né, o fundador da sociologia científica moderna. Só que Harriet Martineau, e isso é uma coisa impressionante para mim,
Primeiro, ela é contemporânea do Augusto Comte, né, filósofo, e do Alexis Tocqueville, né, o francês, quer dizer, os dois franceses, né, Tocqueville, que fez uma longa viagem à América de 1 ano, a trabalho, aliás, ele ia ver o sistema penitenciário americano, uma missão do governo, e em 1831, 1832, e depois publicou 2 volumes, né, Democracia na América, que é um livro clássico das ciências sociais, do pensamento político e tal. Aliás, um livro muito bom, vale a pena ler, são 2 volumes que ele publicou em 1835, o primeiro volume em 1840, o segundo. Só que Harriet Martineau, ela viajou quase 2 anos nos Estados Unidos, 1834, 1835, ou seja, a mesma época, né? E publicou em 2 volumes, em 1837, né, a Democracia da América, Tocqueville acabou de publicar em 40, Sociedade na América, Society in America, que é um livro espetacular, fruto de 2 anos de pesquisa. Ela não foi em missão, não. A mulher sozinha, não era casada, viajou de cavalo, viajou de barco, entrevistou o presidente americano, entrevistou escravos, entrevistou operários, entrevistou famílias religiosas de todos os tipos. Escreveu um livro que não deve nada ao Tocqueville. Tocqueville é muito bom, mas por que Harriet Martineau? Eu nunca tinha ouvido falar dessa senhora até 1 ano e pouco atrás, quando eu fui, né, me dedicar ao projeto desse livro. Quer dizer, em alguns lugares ela já era mais conhecida, mas não entrou na tradição, não entrou no cânone. Para mim, ela é a primeira. Mas tem o Comte também da mesma época? Mas o Comte era um filósofo. Ele fez o curso de filosofia positiva, né, o sistema dele. Mas veja só, o Comte ele não tem nem um tratado metodológico, nem uma pesquisa empírica. Ele, como filósofo, apontou, né, o que seria uma ciência da sociedade, que ele chamou, aliás, de física social, depois ele mudou o nome para sociologia. Não foi o primeiro a usar o termo, né, o Herbert Spencer já tinha usado, enfim. Mas ele delimitou um espaço que seria ocupado. Ele não ocupou com trabalho metodológico e nem um estudo empírico. A Harriet Martineau fez isso. Tá? E vejam só, o Comte, até o exemplo, né, contemporâneo dela e do Tocqueville, ela gostou muito do livro do Comte. Ela pegou, eram 6 volumes que o Comte escreveu. 6 volumes. O Comte era muito prolixo, tá? Se repetia muito e tudo era... Quem lê Comte vai entender o que eu estou falando. Ela pegou os 6 volumes e reduziu para 2. 4.000 páginas que o Comte escreveu, ela reduziu para 1.000. Traduziu. Tradução muito livre, no prefácio ela diz muito livre. Quer dizer, ela fez uma síntese que ficou, não tenho a menor dúvida, melhor do que o original. Tanto que o Comte viu o livro que ela fez, eles têm correspondência sobre isso, e traduziu para o francês. O Comte traduziu para o francês a síntese que a Harriet Martineau fez da obra dele. E se você entrar na Amazon ou em algum site de compra de livros e procurar curso de filosofia positiva do Comte, o que você vai encontrar, e às vezes aparece a tradução de Harriet Martineau, é este livro, síntese que ela fez, muito livre, que é o livro do Comte. Você não vai achar os 6 volumes da edição original do Comte, porque ninguém ia publicar nem fazer isso. Essa senhora desapareceu enquanto Comte e Tocqueville ficaram. Mas ela morava num lugar remoto, ninguém sabe. Não, ela era conhecidíssima na Inglaterra. Ela publicava mais, vendia mais do que Charles Dickens. Dickens, o grande escritor contemporâneo, amigo dela, ela trabalhou num jornal que o Dickens dirigia, e ela fez uma série sobre economia para leigos, vamos dizer, como se fosse economia para leigos, traduzindo a economia política, né, que estava no auge, né, a Inglaterra nessa época era o berço da economia política moderna, explicando, vendia que nem água, ela escreveu mais de 40 livros, ela viajou pelo mundo inteiro, não foi só a América. Era muito criticada também, por ser mulher, né, muito ridicularizada em alguns momentos, mas ela tem uma obra, não é um livro. E por que esta senhora desapareceu? Esse exemplo eu estendi um pouco, falando sobre ele, que eu acho muito impressionante. Ela criou as ciências sociais, fazendo, além do que o Comte fez e do que o Tocqueville, na mesma época ela faz um trabalho de método, que ela publica um livro Como Observar Moral e os Costumes. É um tratado metodológico para fazer pesquisa social, muito moderno. A linguagem, ela não fala o cientista social, ela fala o viajante e tal, mas é um trabalho de como observar, o que observar tudo, desde brincadeira de criança até observar, entendeu? Os ritos, as coisas. É muito impressionante o olhar, como é que você tem que controlar os seus preconceitos e tal. Enfim, ela merece o título de fundadora das ciências sociais. Esse é um exemplo, mas que eu acho muito dramático. Então, o critério, né, voltando à pergunta original de vocês, em parte tem pioneirismo. Primeira pessoa a fazer alguma coisa. Tem alguns no livro que são os primeiros.
Mas tem também alguns que são muito importantes em alguns contextos nacionais, principalmente mais específicos, mas que eram, ou ainda são, muito desconhecidos no Brasil. Então tem isso, né? Por exemplo, Antenor Firmin, o segundo capítulo. Eu também nunca tinha ouvido falar desse senhor. Antenor Firmin foi um antropólogo negro, haitiano, que em 1885 publica um livro chamado Da Igualdade das Raças Humanas, que era uma evidente resposta ao livro do Conde de Gobineau, um clássico pensamento racista, que tem um ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. O Firmin teve em Paris, na Sociedade de Antropologia de Paris, durante quase 2 anos, criticando o pensamento racista. Esse livro tem quase 700 páginas e ele desmonta ponto a ponto todo o racismo científico da época, desde os seus pressupostos até as coisas mais técnicas, de medição, de crânio, não sei o quê, extremamente detalhado, contundente no centro. É um grande livro, é um pioneiro do pensamento racista, escrito por um negro haitiano. E Haiti, vejam só, era um país tabu, porque teve uma revolução de escravos, né, da França e tal. Este senhor também desapareceu, a gente não tem nenhum livro do Firmin em português, e mesmo na França, olha só que absurdo, livro de 1885, ele teve uma nova edição na França quando? 2004, ou seja, 119 anos depois, na França, onde ele publicou o livro que aparece. Então, assim, dei exemplo de 2 pioneiros. Eu não vou poder, evidentemente, falar dos 16, né, mas outros são muito conhecidos ou muito conhecidas em contextos nacionais específicos. Por exemplo, Pandita Ramabai é uma indiana, considerada, vamos dizer, a mãe ou fundadora do feminismo indiano, mas entrou aqui com um texto muito observador, um livro chamado A Mulher Hindu de Casta Alta. Ela era de casta alta, Brahmani, o que não quer dizer que fosse rica, né? A gente tende a confundir as coisas, mas de uma observação muito impressionante sobre a condição da mulher e a opressão da mulher indiana. Esse livro é de 1887. Eu selecionei um pequeno trecho, um capítulo chamado Infância, né? Porque quando eu li, eu disse, gente, parece que eu estou lendo Simone de Beauvoir, que, aliás, é muitas vezes classificada a mulher do Sartre, grande filósofo. Não, ela foi muito além da mulher do Sartre. Assim como a gente tem no livro aqui, Marianne Weber, casada com o Max Weber. Max Weber. Ela foi muito além da mulher do Weber. É uma grande socióloga. Mas só para ficar na frente de Tarbabai. A Simone de Beauvoir tem um livro muito conhecido, um dos clássicos, né, O Segundo Sexo, que é de 1949, portanto, 62 anos depois do livro da Pandita Ramabai. Tem um capítulo que abre o segundo volume, que começa com a frase mais famosa, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A tradução pode variar, mas é mais ou menos isso, né? A existência precede a essência, né? Uma linha mestra do existencialismo francês. Quer dizer, não tem uma natureza feminina da mulher que antecede a vida em sociedade. Ela é construída pela vida em sociedade. Essa essência, né, ela é posterior à existência. É a mesma ideia que ela está apontando, como que desde o nascimento, quer dizer, desde antes do nascimento mesmo, já tem uma torcida para que seja homem, não mulher, uma desgraça ser mulher, e como é que as crianças já começam a perceber, né, a diferença de ser homem e mulher e a opressão se abate. Ela é muito conhecida na Índia, tá? A gente poderia citar outros, Manuel Gamil, por exemplo. No México é muito conhecido, é o pai da antropologia mexicana, né? Estudou com Franz Boas, aliás, e revolucionou. É um texto em que ele defende a raça indígena, os indígenas mexicanos, 1916. É um texto que a gente pode ler hoje, poxa, mas é meio trivial. Ele está defendendo que a história e a população indígena é importante para o México, a identidade mexicana, para a história mexicana. É atual, não só do passado. Mas na época que ele publicou isso não era visto como um atraso, né? Vejam só, em 1916 ainda tinha a Revolução Mexicana, a Constituição Mexicana acho que é de 17, o negócio ainda estava em ebulição. Então é pioneiro também, mas muito conhecido no seu ambiente. Enfim, e algumas outras não são nem pioneiras nem tão conhecidas, mas tem trabalhos, aí tem uma dimensão evidentemente também subjetiva, de preferência minha. Lucy Varga, por exemplo, é uma senhora que morreu com 36 anos, no interior da França ocupada, né? Ela era austríaca, judia, de esquerda, mulher, saiu da Áustria e foi trabalhar em Paris, junto como assistente do Lucien Febvre, grande historiador da Revolução, junto com Marc Bloch. Eles tinham criado uma revista há poucos anos chamada Annales, né, os Anais, que é a grande revista de revolução da história moderna. Eram os dois e ela foi assistente editorial geral, né? Ficou alguns anos, depois acabou deixando, também teve um envolvimento com o Lucien Febvre, que era casado, enfim, ela teve que sair.
Ela escreveu artigos impressionantemente fortes, escreveu muitas resenhas e sumiu da história, inclusive da historiografia francesa, né? Os análises você ouve falar, claro, Lucien Febvre, Marc Bloch, Brodel, Legoff, tem uma série de autores, e as mulheres, né? Quer dizer, isso já tinha sido apontado. Cadê as mulheres da história nova francesa? Eu botei um texto sobre a gênese do nazismo, que é impressionante, porque ela escreveu em 1936, publicou em 1937 nos análises, que é uma análise do nazismo em ascensão. Veja só, 1936. Hitler chegou ao poder em 1933. A guerra vai começar em 1939. Quer dizer, a gente já tem a bola de história, né? Aí vai dar no Holocausto, vai dar na derrota alemã, na Segunda Guerra e tal. 1936, quer dizer, ela é uma cientista política, uma etnógrafa, uma historiadora das mentalidades, entendeu? Vendo um fenômeno. Claro, também eu estava lendo isso, a gente lendo no Brasil, extrema-direita, né? Governo Bolsonaro, eu disse, caramba, né? Tentando entender o que era esse fenômeno, e ela ajuda a gente a pensar. Então tem isso, tem um mix de pessoas que foram pioneiras, pessoas que são muito importantes nos seus contextos nacionais, né? O último, por exemplo, Sherif Mardin, é um dos principais, se não o principal sociólogo turco, a gente não conhece, né? Os turcos, e tem indiano, tem japonês, mas também tem uma dimensão subjetiva, que eu gostei. Agora, todos e todas, eu acho que podiam estar num cânone mais alargado. No caso do Sherif Mardin, professor, a gente fez um episódio sobre o capítulo, né, que você selecionou. É realmente difícil, né? Mas ele realmente nos ajuda a entender, saindo um pouco das chaves, né? Dos conceitos que a gente está um pouco que viciado, né? A gente sempre tenta encaixar essas realidades. E naquele caso ali, ele modifica muito, né? A forma de olhar para a política e para a sociedade turca. Professor, eu tenho uma curiosidade, várias curiosidades, na verdade, eu vou selecionar algumas delas, mas a primeira é como e por que o senhor acabou se deparando ou tendo curiosidade de consultar essas obras, né? Sinceramente, eu não me lembro como surgiu a ideia. Quer dizer, eu me lembro como eu já tinha selecionado 4, 7, 11, 16, 18, aí tive que diminuir para 16. Eu não me lembro o que é que fez. Quer dizer, não teve, como eu disse, um pedido de editora. Eu não estava lendo uma bibliografia, entendeu? Pós-canônica, ou além do cânone, ou contra o cânone. E comecei a descobrir uma coisa puxou outra. Foram meses, poucos meses, 3 meses e pouco, de absoluta paixão, todos sabem, uma coisa violenta que você não faz outra coisa e não pensa. No meio de tudo que eu faço, vida familiar, trabalho e viagem, tudo, e eu fui descobrindo. Foi assim, a descoberta, veja só, da minha ignorância. Quer dizer, não só minha, tá? Tem vários exemplos, tem livros, né, se você for ver, os sociólogos, tem 2 colegas, né, uma da PUC até, que organizaram. São 22 pessoas que tem lá, são 22 homens, 2 mulheres que organizaram. Quer dizer, eu mencionei um livro também que o André Botelho fez, Sociologia Essencial, que são muito bons, né, pelo amor de Deus. Mas isso, né, a sociologia clássica, Marx, Weber, Durkheim, os que aparecem, né? Um toque de clássicos, tem alguns livros assim no mercado. E a descoberta da minha ignorância, que eu já estava, como eu disse, há 40 anos, como cientista social, fiz graduação, mestrado, e a grande maioria eu nunca tinha ouvido falar. Dos 16 que entraram, um outro. E alguns casos eram chocantes, porque Jalal al-Ahmad, eu nunca tinha ouvido, é o maior pensador iraniano moderno, talvez o maior pensador muçulmano moderno. Tem um texto muito impactante, Ocidentose, né? Ocidente como doença. É uma leitura absolutamente diferente da modernidade, né? A gente está, né, em voga, estudos anticoloniais e tal. Eu nunca tinha ouvido falar de Jalal al-Ahmad, não tem nada em português dele, foi inédito primeiro. E eu li e fiquei impressionado. Quem é esse senhor? Ele morreu novo, 45 anos, Irã, morreu em 69, quer dizer, ele não é islâmico, no sentido da Revolução Islâmica, né? A Revolução Islâmica até o trata como uma espécie de ideólogo, né? A casa dele virou patrimônio nacional, o maior prêmio literário iraniano tem o nome dele, tem selo com a cara dele, mas ele não era. Ele era bastante laico e traduziu Sartre, traduziu Albert Camus, traduziu, entendeu? Tem muitos trabalhos. A mulher dele é a primeira romancista, a primeira mulher a publicar um livro com seu nome no Irã, né? A Pérsia, quando ele nasceu, virou Irã. E é muito impressionante o texto. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele, evidentemente, no mundo muçulmano é muito conhecido, mas não era aqui, né? Também é um exemplo. Mas eu vi a dimensão da minha ignorância. E, sinceramente, isso me fez ficar muito feliz. Assim, eu estou com 59 anos, eu publiquei o livro, eu tinha 50. Quando eu fiz a pesquisa, 57 anos, eu não fiquei triste, nossa, pelo contrário, isso quanta coisa maravilhosa tem para ser descoberta. E eu estou realmente convencido disso. Os recortes são variados,
Eu acho que esse livro tem uma característica diferente do que a gente encontra muitas vezes. Mulheres sociólogas, tá? Antropólogos negros. Você tem, né, alguns recortes identitários, não estou falando contra, não, eu só estou dizendo, mas que se fixam, né, num tipo. Esse aqui foi mais geral ou ecumênico, como eu falei, tá? Quer dizer, não entraram os que eram homem branco ocidental, os 3 marcas que esses já estão no cânone em grande parte. Mas também tem um risco que tem que atentar. Por exemplo, tem um livro de 2 americanas que organizaram sobre mulheres sociólogas, que é muito legal, tem textos de 17 mulheres. No caso dos Estados Unidos, gostei muito, 17 mulheres. São todas europeias ou norte-americanas. Elas são politicamente corretas, estão super, né, na voga, né, atual e contemporânea de repensar tudo, mas as 17 não tinha nenhuma mulher da América Latina, na África, na Ásia, entendeu? Também tem que ter cuidado para não reproduzir, né, alguns vieses desses. Eu, talvez, como eu disse, até por ignorância, eu não sou especialista nesses autores ou nesses assuntos, fiquei mais à vontade para navegar, né, por uma variedade, japoneses, né, homens, mulheres, indianos, isso tudo. Mas eu não me lembro como é que começou, não, viu? Sinceramente, minha mulher já perguntei várias vezes, mas lembra que a primeira vez que eu falei isso? Eu disse, não, já vi quando você estava apaixonado com 4, 7, foi crescendo, eu tive que diminuir um pouquinho, né? Mas enfim, mas fico muito orgulhoso de praticamente todos, ou quase todos, é o primeiro texto em português, primeiro texto publicado no Brasil. Podia ter outros, claro, tem isso aí, eu tinha 18, tive que diminuir por razões editoriais, para não ficar grande, outro, enfim, teve um problema de direito, o filho não quis que publicasse, mas enfim, tive que diminuir. Mas eu acho que eu coloquei um time aqui de respeito, né? Tem muitos mais, aliás, vai ter o Além do Cânone 2. Breaking news, essa eu não sabia, hein? Primeira mão para vocês. Curioso se eu entendi a diferença desse livro, porque os outros eram frutos dos seus cursos. E aí esse aqui, o professor começou sem ter preparado um curso e depois de bolado e organizado e estudado o livro, virou um curso. Então o caminho foi o inverso, né? Não, e olha, virou um curso, foi bom você mencionar que eu me lembrei. Tem um cursinho online que se chama Além do Cânone, que está disponível online, concede um certificado de 8 horas, qualquer aluno pode fazer, qualquer pessoa pode fazer de graça. Está no site de cursos lá da FGV gratuito, não vou me lembrar o caminho, mas eu recomendo quem se interessar, tem um perfil no Instagram, né, o @além-do-cânone, junto, sem acento, que eu boto tudo isso novidade. Acho que o último post é sobre esse curso, no qual eu falo, são 4 pequenas aulas, né, tem 10 minutos de eu falando em cada uma, e alguns textos de apoio lá para ler, e textos do livro, que estão abertos de graça, qualquer pessoa pode fazer, não tem que pagar, não tem nada. Se jogar curso Além do Cânone, né, FGV, você talvez ache, mas vai no Instagram, @além do Cânone, que é onde eu mesmo vou postando as novidades, inclusive de vocês, Maldita Politicagem, já apareceu lá mais de uma vez. Eu fico muito contente, né, e o fato de eu não ser, especialista, até algum desses, né, grupos que trabalha com recorte específico, me faz ficar à vontade para gostar de todos e todas que entram aqui no Cânone. Mas o cursinho está lá, foi feito agora, acabou de ir para o ar, umas 2 semanas, e qualquer ouvinte aí que se interessar, vai lá e faz, vai ver lá Harriet Martineau, vai ver Marianne Weber, não é todo o livro, né, eu tive evidentemente que diminuir, mas eu peguei 3 eixos que também estão na seleção. Eu selecionei desses autores textos que nos são hoje contemporâneos de alguma forma. Por exemplo, Jalal Ahmad, ele escreveu, tem trabalhos mais etnográficos, uma vila rural lá no Irã e tal, mas que seriam mais distantes da gente, né? O Masao Maruyama, que é talvez o principal cientista político japonês, que a gente não conhece, tem um capítulo, aliás, impressionante sobre o fascismo japonês, né? A gente ouve falar do fascismo alemão, do italiano, né? Hitler, Mussolini, Hannah Arendt, mas o fascismo japonês, a gente não conhece, ele é impressionante. Ele tinha outros trabalhos sobre, né, pensadores de um século antes no Japão e tal, mas que seriam interessantes, mas muito distantes. Agora, um sobre o fascismo japonês, e vejam só, eu organizei esse livro no auge, né, governo Bolsonaro, extrema-direita e ascensão. Então, esses 2 que eu já mencionei, dando Sivaga sobre a gênese do nazismo, e do Maruyama sobre o fascismo japonês, tem a ver com esse clima. Mas aí tem, né, fascismos e a extrema-direita. Um outro eixo que acabou costurando vários capítulos foi a condição da mulher. Então, Marianne Weber,
uma grande socióloga sobre a condição da mulher, como a Pandita Ramabai, que entrou também, como a Jane Addams, para mim é um capítulo mais bonito, sobre a memória da mulher. Outro, Raça e Racismo, né? Tem o Firman, tem o Gamil falando dos indígenas, tem o Du Bois, que é muito conhecido, recuperado hoje nos Estados Unidos, já virou canônico nos Estados Unidos, felizmente. No Brasil também está. Você tem grupos ótimos, o Matheus Gatto, que estuda muito Du Bois, tem um site. Eu fui conhecendo essas pessoas no processo. Harriet Martineau, tem a Fernanda Alcântara, a de Governador Valadares, que está traduzindo. E ela traduzindo e publicando por conta própria, né? Harriet Martineau. Então tem muita gente legal que eu fui conhecendo ao longo desse trabalho. E um outro tema, eu falei, né? Raça e racismo, a condição da mulher, os fascismos, né, os movimentos de extrema-direita e visões alternativas da modernidade, se a gente pode chamar assim, né? Quer dizer, a grande narrativa da modernização, da modernidade. O Sherif Mardin, a partir, né, da perspectiva turca, que ele estuda, turco-otomana, tem isso. O Jalal Ahmad tem. O Maruyama também, né, quando ele fala, né, das diferenças com o modelo ocidental. Yoshimi Takeuchi, um autor também muito conhecido, Ásia como método. Então, são alguns eixos que eu procurei privilegiar, coisas que nos sejam hoje relevantes desses autores. Eu já vi ali, né, o post que você colocou no LinkedIn, já salvei aqui para depois conferir esse curso, mini curso sobre LinkedIn também, no meu perfil no LinkedIn, Celso Castro, mas no Além do Cânone, @AlemDoCânone, né, junto, no Instagram, é só sobre o livro, e não só o livro, e autores e outras iniciativas, como de vocês também, quando falavam, né, do Maruyama, ou da Fernanda publicando as coisas, eu divulgo feliz da vida, porque, assim, foi uma grande descoberta pessoal, mas não é só minha não, tá? A grande maioria nunca tinha ouvido falar da maioria desses autores. Tem outro que eu conhecia e tal, às vezes nem sei se conhecia, se tinha lido, mas são textos, e aí é outra coisa que eu já falei, faço questão aqui de fechar essa parte enfatizando, textos em português originais. Não é um manual, sabe, de pensamento pós-moderno, de epistemologias do Sul, ou de crítica feminista, esses livros, falando sobre os autores. São textos dos autores, em português. Quer dizer, eu acho fundamental para que o cânone possa ser ampliado, alargado, que esteja disponível para o professor de graduação usar no seu curso. Porque se ele for usar o artigo científico sobre o campo, né, decolonial, não sei o quê, não vai ser tão acessível quanto o aluno ler um texto do Firman, do Jalal Ahmad ou de qualquer outro. Ler o original. É importante ler de comentador depois, mas a formação do cânone, ela tem muito a ver com esses textos acessíveis básicos. Se te chamarem, olha, vai dar um curso amanhã, começa aí, professor, substituto, passou um curso, tem que dar um curso de História da Sociologia. Você vai pegar a tendência autorreprodutora, ou autorreprodutiva, você agora do cânone, é o que tem disponível. Você vai ter muita tradução de Marx, Weber, Durkheim, e não vai ter de outras pessoas, né? Então, ter publicado em português é muito importante. Como eu disse, tem muitos autores preocupados, muitos colegas, né, na verdade, preocupados em fazer isso, mas ainda é muito pouco. Tem muita discussão sobre, teórica, nesses campos, né, do conhecimento, essas áreas, né, de repensar as ciências sociais, mas ainda com déficit grande de publicação em português. E ficou muito bom o resultado para a gente, parabeniza demais, né? Uma grande contribuição para as ciências sociais brasileiras, a meu ver. A gente fez uma brincadeira, professor, se o senhor nos permite, com os critérios que você utilizou para a seleção dos autores, mas olhando para a produção científica de 2022, né? Eu olhei, né, rapidamente o site Research, né, que fala sobre a ciência e tem uma categoria específica sobre ciências sociais, né, e humanidades no geral. Então, quando são dos 100 primeiros autores mais citados dentro dessa categoria, nós continuamos com 65 Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja, prevalece essa tradição, né? Mas a gente já vê algumas mudanças em relação ao passado, né? 15 mulheres dentro dessa centena, é uma minoria, mas eu imagino que se fosse 50 anos atrás não seria esse mesmo número, né? Intelectuais fora da Europa e dos Estados Unidos, 9 apenas, só que dentro desses 9, muito Austrália e Nova Zelândia também. Se fosse cortar isso, acho que dá 4 dos mais citados, e apenas um negro, né? Isso é assustador, entre os 100 autores mais citados dentro das ciências humanas e ciências sociais. É impressionante isso, mas assim, não é surpreendente para mim. Tem uma parte, um certo, vamos dizer, imperialismo linguístico, né? Você falou o quê? 65, 2/3 está em inglês, né?
Quer dizer, muito pouco, né? Francês, espanhol, francês já foi, espanhol um pouco, você vai sumindo. Esses autores têm muitas coisas, o Sherif Fuadi tem muita coisa em turco que não foi traduzido nem para inglês. Assim como o Maruyama em japonês, entendeu? Jalal Ahmad, eu tive que traduzir de uma única tradução para o inglês. Por quê? Eu gostaria de traduzir do persa. Mas como é que eu vou achar um tradutor de persa, entendeu? E o negócio não é fácil. E olha só, eu tive que entregar para a editora tudo traduzido, né? A editora publicou, mas não tinha condições de assumir o custo de traduzir. Então vejam a complexidade da coisa. Eu mesmo traduzi 5 para diminuir o custo. Os menores, aliás, porque é uma coisa muito trabalhosa, né? Mas o imperialismo linguístico está evidente nisso. Segundo, é o critério de gênero, muito mais homens que mulheres. Terceiro, cultural, geográfico no sentido cultural do termo, né? Fora do Ocidente, e aí eu incluiria a Austrália e Nova Zelândia no Ocidente, né? Porque certamente esses autores americanos e neozelandeses não são aborígenes, por exemplo, que publicaram, são pessoas, né, britânicos na sua linhagem. Isso é muito forte. Isso começa a mudar. Já tem, claro, mais textos sobre mulheres nesse movimento. Mas veja só, eu também queria um ponto que eu sempre enfatizo. Esses autores e autoras, elas não entraram por um critério identitário. Tem que ter uma mulher, tem que ter um africano, tem que ter um negro, tem que ter um ocidental. Eles entraram porque eu acho que eles são muito bons, independente de qualquer marca identitária. Evidentemente, eles sofreram por causa da marca identitária. O fato do Tenor Firman ser negro, haitiano, sem dúvida. Da Mariana Weber ser mulher, até porque mulher não podia dar aula na universidade, nem fazer curso universitário, também tem uma marca, evidentemente, das sociedades, né, nas quais eles foram criados, sociedades, né, imperiais, coloniais, patriarcais, mas, para mim, são todos muito bons. Não teve nenhuma condescendência, não, tem que botar aqui uma pitadinha disso, daquilo, né, e tal. Não é. Acho que todos, eu realmente sou apaixonado por todas e todos. Alguns não puderam entrar, estou, como eu disse, fazendo Além do Cânone 2 agora, espero entregar até o fim do ano, e ano que vem a gente tem novidade. E, bom, tem um cursinho aí, se não é novidade, mas acabou de sair. E, bom, vou dar para vocês agora mais uma novidade mesmo, que eu não falei em lugar nenhum público. Alguns autores desses que eu publiquei, eu fiquei tão encantado que eu resolvi fazer, e a editora da Fundação acabou de aceitar, uma pequena coleção, pequena, assim, vai ter pelo menos 4 que eu já tenho, vamos dizer, garantidos para fazer, mas de textos do Além do Cânone, alguns autores que vão ser publicados, livros pequenos, totalmente digitais, no e-book, né, não vai ter impresso, mas disponibilizados de graça. Então, o primeiro, eu já posso anunciar, os 2 primeiros, mas o primeiro vai ser da Lucy Varga. E aí vai ter o texto que está no livro, mas vai ter mais 4, se eu não me engano, 3 ou 4 agora, textos dela, né, traduzidos e publicados pela primeira vez em português, de graça, na internet, e-book. E o segundo vai ser do Sherif Mardin, tá? Vai ter, no caso dele, 5 textos, quer dizer, o quinto, na verdade, é um mix de entrevistas que ele deu, já mais para o final da vida, sobre essa pressão da vizinhança. Tem um termo em turco que eu não saberia falar, que foi objeto de muito debate público, mas ele falou isso a primeira vez num programa de TV, e depois teve toda a discussão, então não tem um artigo dele sobre isso, mas tem manifestações dele. Isso está sendo traduzido, da Lucy Varga já está, não falta eu rever, e do Sherif Mardin falta um texto só, mas esses 2 vão estar disponíveis, espero que ainda este ano, de graça na internet. Livros pequenos, 100 páginas talvez, cada um, com uma apresentação minha, né? Também estou com alguns colaboradores, o Dirceu Marroquim, que é especialista, é historiador, mora em Pernambuco, fez doutorado na USP recentemente, grande colega, amigo também, ele está comigo organizando o da Lucy Varga, e o do Sherif Mardin, e também tem o Youssef, que foi um aluno nosso de graduação, que é turco, está fazendo mestrado na Holanda agora, que eu falei, Youssef, você tem que me ajudar, porque turco aqui tem coisas que não adianta. E ele também vai ajudar. Então, fico contente, vai ter mais 2, pelo menos, ainda não estão decididos, mas até o fim do ano vai ter lá. Mas isso tudo, como eu disse, o @Além do Cânone do Instagram, vocês podem acompanhar essas novidades. Deixa eu fazer uma comparação do meu impacto com alguns textos em relação ao Alessandro. Quando a gente vai percorrendo os capítulos, a sensação é de uma novidade muito forte e não de uma coisa que complementa uma ideia que você já tem, uma ideia prosaica que acaba se elaborando. Não, é algo muito novo. Quando eu estudei o Masao Maruyama, foi muito isso.
A chave era radicalmente nova do que a gente já tinha estudado. Mas para o Alessandro, não, porque o Alessandro conhece um pouco da cultura e o Marçal entrou elaborando algumas percepções étnicas, familiares que ele tinha, né? É isso que eu queria dizer para os ouvintes e para quem vai percorrer. O livro, ele tem várias entradas, né? Ele tem entradas que ele acaba te trazendo conhecimento radicalmente novo, uma forma de observar e uma estrutura analítica nova. O Serif Mardan é muito claro isso. A gente fez o episódio 65, se eu não me engano, com a obra dele, com o texto dele, do livro do professor Celso. Mas tem autores que, quando discutem etnocentrismo, eles vão dando um olhar novo, uma forma melhor para algo que a gente já tem algumas impressões, algumas inquietações, e aquilo vem te dar luz, né? Então são muitas opções para vocês, os ouvintes, irem ampliando a sua perspectiva das ciências sociais. Só para contar para o professor que meu avô ele tinha um quadro do imperador na casa dele. E aí eu sempre ficava, que coisa desajeitada, esquisita, né? Esse quadro do imperador, né? Mas aí fez total sentido. Faz sentido, sem dúvida. Não, claro, há especialistas nisso mesmo no Brasil e tal, mas são muito poucos, né? São heróis de estarem aí batalhando. É claro, em alguns lugares são muito conhecidos, mas o grau de desconhecimento não é só do Brasil, coitado, não. Por exemplo, o Masao Maruyama e o Oshimi Takeuchi são dois japoneses, né? Quer dizer, não sei se a pronúncia é exatamente assim, mas quando você lê bibliografia internacional e faz busca, você vê, às vezes, por exemplo, Maruyama, vírgula Masao, às vezes Masao, vírgula Maruyama. Nem o que é aquele nome e sobrenome, as pessoas sabem. Eu pedi ajuda para uma colega, né, filha de japoneses, a Suemi Gushi, lá do CPDOC, Suemi, ajuda aqui. E ler essas traduções no inglês já está estranho. E algumas coisas ela corrige, está muito estranho, significa outra coisa em japonês, entendeu? Quer dizer, ela não traduziu, eu usei a versão inglesa, mas o grau de desconhecimento, não só no Brasil, é tanto que nem o nome, qual é a ordem, as pessoas sabem. Ninguém vai se confundir com Michel Foucault, Karl Marx ou Max Weber, mas esses nem sabem citar. E também enfatizando, quer dizer, eles eram desconhecidos para mim, para a grande maioria, né, dos colegas que falam sobre isso. Conhecia um, outro, dois, três, mas enfim, ouvi falar, mas não tinha. Mas, repito, não eram personagens desconhecidos. E o Celso descobriu, ninguém nunca tinha ouvido falar, essa pessoa morava numa ilha deserta, escreveu. Não, eu já mencionei isso, né? Quer dizer, as pessoas que eram muito conhecidas nos seus lugares, né? Jane Addams, por exemplo, O Longo Caminho da Memória da Mulher, é o que eu acho mais bonito em termos literários escritos. Essa senhora ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1931, entendeu? Quer dizer, por vários motivos ficou no ostracismo nos Estados Unidos, muito tempo, até porque ela era pacifista, foi contra a entrada na Primeira Guerra Mundial e foi considerada inimiga pública oficialmente pelo governo americano. Mas, independente disso, ela ganhou o Prêmio Nobel em 31 da Paz. Ela tem vários artigos publicados muito antes, na revista de Sociologia Americana, uma das fundadoras da Sociedade Sociológica Americana, e desapareceu. Eu nunca tinha ouvido falar de Jane Addams. Tem vários livros. É impressionantemente bonito. A escrita dela é uma coisa impressionante, mas a finura, né, da observação dela, no caso, sobre a memória de mulheres basicamente idosas, né? O caso do Bebê Diabo, acho delicioso, e é um caso, né, do Bebê Diabo que eu coloquei, que é um capítulo do livro dela, do Longo Caminho da Memória da Mulher. Então eram pessoas todas muito conhecidas, né? Jalal Ahmad era muito conhecido, Sherif Mardin era muito conhecido, Panjata Ramabai era muito conhecida, Manuel Gamir era muito conhecido. Uma exceção ou outra, né? Lucy Varga morreu aos 36 anos, não era tão conhecida, ficou esquecida, né? Quer dizer, muito tempo, mas posições muito centrais, inclusive, né, em associações, ciências sociais, sociologia, por vários, né, motivos, basicamente ligados à dinâmica do campo das ciências sociais, da institucionalização das ciências sociais. O que é isso? É a criação de cátedras, espaços universitários, revistas, títulos, espaços de poder, que eram homens brancos ocidentais que ocupavam. Por vários motivos, eles foram silenciados, esquecidos. Aí também tem tudo, né? Epistemicídio, tem vários, né, rótulos para tratar desses processos. Não vou discutir cada caso, né? Mas sem dúvida ficaram fora do cânone. E eu acho que eles todos e todas merecem. E muitos mais, né? Quer dizer, além do cânone 2 serem novos, autores e autoras, acho que são textos muito provocativos todos, né? Vocês mencionaram isso.
Você lê, bom, não é, eles não estão repetindo o que, entendeu? Bourdieu disse, o que Marx disse, eles estão, às vezes, se referindo a autores, o Xerife Mardim, por exemplo, leitor de Weber, de Goethe e tal, mas está trazendo uma visão diferente, de um centro diferente, uma periferia diferente do que a que a gente está acostumado a ver, e vários outros, né? Então, são provocativos, mas, repito, todos entraram que eu acho muito bons. Enfim, mas a provocação, a brincadeira minha, né, também está aí. Outros autores, outras pessoas, grupos. Fico muito contente de ver uma espécie de movimento aqui, entre aspas, não é uma coisa tão coordenada, né, mas de você repensar, redescobrir. A minha abordagem foi para ser além do cânone, não contra o cânone. Mais uma vez, digo, o cânone tem muita coisa boa, mas a gente precisa diversificar nesse aspecto. O subtítulo do livro, né, ampliar e diversificar, é muito claro. Também gosto muito da capa, vocês vão falar, mas em muitos lugares que eu falei fisicamente ou virtualmente, a capa, né? A capa é o que sugeri para a editora. E é a América Invertida, né? O Torres Garcia, um autor uruguaio, um artista uruguaio muito conhecido, enfim, já morreu há muito tempo, e ele não era contra o cânone, ele morou na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo, enfim, né? E a arte contemporânea, ele era muito amigo de muitos artistas e tal, mas quando ele voltou para o Uruguai, 35, se eu não me engano, no ano seguinte ele faz essa América Invertida, que é uma espécie de brincadeira, mas uma brincadeira que tem, né, quer dizer, a Terra é redonda, vocês sabem, né, tem uns terraplanistas aí que discordam, mas acreditem, eu acredito que a Terra é redonda. E sendo redonda, quando tanto faz o que é norte, o que é sul, o que é em cima, o que é embaixo, é uma questão de convenção. Não tem a convenção que faz. E não é à toa, né? Tem uma certa geopolítica da geografia muito clara, né? O que está em cima, o que está embaixo, enfim. A partir de onde você começa a deformar o mapa mundi, ele é deformado a partir da Europa Ocidental, né? Que você tem que pegar uma coisa que é redonda e botar num plano. Isso é opções, né? E ele faz a brincadeira, ele bota a América invertida. Tanto faz, né? Nosso sul ao norte, mostrando que é uma convenção. É um desenho, na verdade, eu desenho um quadro, né? Não tem cor no original dele, mas aí a editora, a capista, né, a artista que fez, botou a cor ficou lindo, né? Meio vermelho, laranja. E o Torres Garcia é isso, que a gente pode ter outras bússolas, né? Quer dizer, o mundo é o mesmo, mas a gente pode olhá-lo de forma diferente. Esses ciências sociais só tem a ganhar incorporando, né? Acho que somando, ampliando. Acho que não é destruindo, vamos derrubar Marx, Weber, Durkheim, outros e botar. Não é, acho que se perde. Mas a gente tem muito a ganhar. Pessoalmente, muitos alunos, né, isso foi muito impactante, a reação de alguns colegas foi muito boa, muito positiva. Agora, os alunos, como eu estava falando, a reação foi maravilhosa. E muitos convites foram de alunos para falar. Porque eles falaram, nossa, a gente precisava de uma coisa assim diferente, porque um dos ciências sociais que vai estudar esse mesmo cânone que eu estudei há 40 anos, né, a sociedade mudou, o mundo mudou, não dá mais para ser os mesmos autores. Então, a reação deles, teve depoimentos que eu fiquei emocionado. Nossa, eu já estava no 4º ano, me decepcionei, porque ciências sociais entrei, aqueles cursos, aqueles autores, aqueles textos. Quando eu li Além do Cânone, eu falei, nossa, a paixão pelas ciências sociais renasceu. Eu falei, nossa, esse é um elogio. Isso foi uma aluna de graduação, de 4º ano, 3º, 4º ano, falou, nossa, eu fiquei apaixonada pelas ciências sociais de novo. Me levou a fazer ciências sociais. Aí você entra, aí começa a ter uma realidade diferente. Falei, nossa, a paixão voltou. Disse, poxa, esse é o melhor elogio que qualquer pessoa podia ter feito para mim, porque para mim é uma paixão. Foi e continua sendo, espero que seja para muito mais gente, porque realmente é apaixonante, né? Acho que por isso que a gente, lá atrás, quis ser cientista social, né? Ver o mundo de uma forma diferente do nosso senso comum, dos nossos preconceitos, da nossa visão, necessariamente limitada, né, por características do período histórico em que nascemos, da sociedade, da classe social, do grupo que a gente nasceu, mas as ciências sociais permitem, né, uma visão diferente, né, da realidade que é o nosso objeto. Você acha que essa institucionalização de alguns autores, ela, ao longo do tempo, se tornou uma espécie de maldição para as ciências sociais, para o desenvolvimento dela? Sim, não que os autores sejam ruins, que a gente não deva lê-los, não se trata disso, mas acho que acabou limitando, não por culpa desses autores, evidentemente, né, mas a dinâmica do campo das ciências sociais e das sociedades nas quais essas ciências sociais se desenvolveram, acabaram sendo limitantes, né? E, em muitos casos,
alguns comentários às vezes, mas nem todos esses textos, autores são tão teóricos que Marx e Weber são. Eu disse, não, pera lá. A gente estuda Durkheim, interessante, mas a gente não usa o texto de Durkheim como chave para compreender alguma coisa, é porque ele virou um clássico, entendeu? Em segundo lugar, você querer definir se é mais teórico ou não é parte do problema. Essas definições foram afastando pessoas do campo. Jane Addams, por exemplo, ela ficou um determinado nicho no que seria o campo do serviço social americano. Não é ciência social, serviço social, porque é muito literário. A mulher escreveu muito bem. Então tem uma maldição nesse sentido, coisas que acabaram excluindo, talvez por fatalidade, né? Lucy Varga morreu com 36 anos, mas também, como eu disse, as mulheres são muito desconhecidas na tradição dessa história nova francesa, e há mulheres. Mas acho que sim, num certo sentido, maldição da qual a gente não deve optar por vamos nos livrar desses autores, né? Mas desconjurar essa maldição inverter, como, aliás, vários autores fazem, né? Pegam a modernidade e olham de outro lado, pegam o racismo e olham de outro lado, pegam a condição da mulher e desviram. É uma maldição que pode ser desfeita, e sendo desfeita, eu acho que a gente pode deslumbrar um mundo muito mais rico, interessante, diversificado das ciências sociais, que é uma forma de ver o mundo no qual vivemos, né, também da mesma forma. Muito obrigado, professor. Foi um prazer conversar com o senhor. A gente estava até um pouco discutindo aqui de tarde quais seriam as perguntas, porque são muitas, né? Mas eu acho que o principal aqui a gente conseguiu abordar. Então, parabéns pelo livro e muito obrigado pela participação. Bom, gente, obrigado. Obrigadão, professor. Bom, pessoal, a gente ouviu a nossa entrevista com o professor Celso Castro, né? Como ele já disse durante a entrevista, sigam lá a página dele no Instagram, @além-do-cânone, né? Onde ele coloca ali as informações sobre cursos, né? Sobre os livros, as novas, né, obras organizadas por ele, escritas por ele, né? De novo, recomendamos muito o livro Além do Cânone, né? Que tem essa capa maravilhosa também, procurem aí na internet. E se você também não segue o Maldita Politicagem, nós também estamos no Instagram, né? @Maldita Politicagem, Politicagem no Twitter. O Luiz disse que vai se dedicar para estudar bastante o tal do Threads do Instagram, né? A gente criou uma conta lá que eu não sei se vai para frente, mas está lá também. A gente está aprendendo ainda. E a gente já tem uma história de relação com o livro Além do Cânone. Quem gostou e quer conhecer autores em particular, tem o episódio 16 sobre a Marianne Weber, tem o episódio 27 sobre o Masao Maruyama e tem o episódio 65 do Serif Mardim. Nós vamos fazer outros e um dia nós vamos terminar os 16 autores. Então acompanhem esse conteúdo que também é muito legal, e agradecer as pessoas que curtem, compartilham esse conteúdo. Se você gostou, compartilhar nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, com seus colegas de sala de aula, ou alunos, ou professores, enfim. E lembrar que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, porque esse projeto é independente e precisa se bancar, né, se pagar. Quem puder ajudar, entra no apoia.se/Maldita Politicagem. E, finalmente, favorite a gente no tocador você usa para escutar os podcasts e coloca 5 estrelinhas no Spotify, que isso ajuda a engajar e a levar o podcast mais longe. É isso aí, galera. Abraço. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.